coloca máscara, se preserva, passa álcool em gel, lava a mão. E agora eu vou dizer, olha o telefone do seu filho. Pede a atenção do seu filho, tira a atenção do seu filho do telefone e chama ela para você, tá? Um adolescente de 13 anos tirou a vida da mãe, essa daqui que estava no quarto. Eu recebi até algumas informações, não sei se são extraoficiais, ela estava no quarto. Depois ele atirou no pai, esse aqui. É um sargento reformado da Polícia Militar que está com a bala alojada na medula, está em Campina Grande, estado de saúde grave, pode perder o movimento das pernas aqui, do braço, dos membros inferiores e superiores, pode perder. E depois ele atirou nas costas do irmão de 7 anos, tá? Provisoriamente, o adolescente, que para mim é criança, 13 anos, eu com 13 anos de idade, eu era criança, a benção pai, a benção mãe. Eu falava sobre isso na redação hoje. Ele vai ficar 45 dias internado lá no Centro Socioeducativo, lá na cidade de Souza, tá? Ele vai ser levado para Souza, essa tragédia que chocou a cidade de Patos. Eu queria que você acompanhe essa informação com o nosso Everton Corrêa, que ele produziu, tá? Uma reportagem para a gente entrar nesse assunto a partir de agora. Converse com seu filho, vai lá. Uma família praticamente desfeita após um final de semana trágico. Iranilda de Souza Medeiros e o filho Gabriel de Souza Araújo, de 7 anos, mortos. O pai, o militar reformado de 56 anos, baleado no peito. Quem teria praticado tudo isso, segundo a polícia, o filho mais velho do casal, que tem 13 anos. O pai havia saído para comprar um remédio para a mãe, que estava com uma dor no dente, e aguardava deitada na cama, descansando, quando começou a chacina. Então, o menor infrator entregou o celular da mãe para o irmão mais novo, que foi e o deixou no quarto. Se armou com a arma do pai que estava no escritório, foi no quarto dos pais, onde a mãe se encontrava deitada, e efetuou um disparo na cabeça. Após o disparo, houve um desentendimento entre os irmãos. O menor infrator ainda ficou correndo pela casa tentando efetuar um disparo contra o menor, o irmão mais novo, que conseguiu até então fugir. Foi quando o pai retornou da farmácia e se deparou com essa situação, vendo a esposa alvejada em cima da cama. Ao ver o filho, que estava dentro do quarto, o menor infrator, pediu que ele largasse a arma. Foi quando ele atirou e atingiu o pai dele no tórax. O pai caiu na sala de estar da casa, ao lado do sofá, e o irmão de 7 anos, ao ver o pai no chão agonizando, correu e o abraçou. Foi nesse momento que o menor infrator aproveitou a oportunidade para ceifar a vida do irmão também, atingindo ele pelas costas, enquanto ele estava abraçado do pai. Depois do cometimento do crime, ele guardou a arma utilizada no mesmo local onde ele encontrou, no escritório, e acionou o SAMU. Em depoimento, o adolescente, que segundo a polícia inicialmente chegou a dizer que a família havia sido vítima de criminosos, revelou a autoria do ato infracional. Ele ainda teria informado que estava sendo cobrado por boas notas e para evitar um jogo de celular. A motivação que o menor alegou após a confissão do ato infracional na delegacia, na presença da advogada e de uma parente, foi porque ele era pressionado pelos pais a tirar boas notas na escola e era proibido de jogar um jogo conhecido por Roblox, e também era proibido de acessar o celular. Após o pai tomar o celular, reclamando porque ele não estava indo bem na escola, ele resolveu pegar a arma do pai e assim dar fim à vida da mãe, do irmão e do pai. O jogo citado, inclusive pelo delegado, é o Roblox, um game online onde os usuários podem ajudar a criar a própria realidade virtual, personalizando cenários e personagens. O pai do adolescente é o único ferido que sobreviveu. Ele segue internado. O paciente ele encontra-se estável, está fora do tubo, está contactuando com toda a equipe.
Porém, essa bala atingiu a medula desse paciente. Só teremos como dar um boletim com os dias subsequentes. No momento ele encontra-se totalmente estável, não precisa passar neste momento por nenhum procedimento cirúrgico. A equipe de neurocirurgia diz que por hora a conduta dele é expectante. Na cidade onde o crime aconteceu, uma população em choque. Na casa da família, em Patos, no sertão da Paraíba, um ato ecumênico marcou o final de semana. Amigos e parte da família prestaram homenagens. Um grande cortejo fez parte desse momento marcado por dor após a tragédia. Eita, senhor, dizer o que nisso aí, hein? O que é que a gente diz sobre isso aí? A vida está se tornando virtual. Meu povo, ó, um jogo foi colocado ali agora, né? O Everton Corrêa ilustrou no VT pra gente colocar aqui, mas não é o jogo em si, é a atenção. Onde, infelizmente, as nossas crianças, eu vou falar por mim, porque eu tenho 2 de 10 anos em casa e ontem eu bati uma real com eles ontem, tá? Isso aqui, a vida não pode se transformar em realidade virtual. A vida não pode ser o telefone. Eu sei que, quando eu já disse aqui em outras vezes que a pandemia não comeu só o pulmão de muita gente, mas o miolo de muita gente, tem muita criança que passou 2 anos e meio, 3 anos com isso aqui. Era aula, depois jogo. Aula, depois jogo. Não podia sair de casa. Aula, jogo. Aula, jogo. A gente tem que começar a pedir para a criança fazer isso, ó. Afastar um pouco do telefone. Você pegue a atenção do seu filho para você, porque senão a tecnologia vai levar. Que a gente comece a resgatar esse contato do pai, da mãe com a criança mais perto, para a gente fugir dessa realidade virtual. Eu tenho certeza que hoje, olha, o saldo que é super, mega, hiper negativo para uma família, que a família acabou aí. Me dá a imagem da família, coloca para mim ali, Júlio, para mim, para eu fechar aqui rapidinho aqui, ó. Imagem da família, a família que acabou. Tá? Uma realidade virtual que foi colocada na mente aqui, que acabou com a estrutura familiar. Tá aqui o pai internado com uma bala alojada na medula, o pai, tá? O sargento, o chefe da família, o rei da casa, que perdeu sua rainha, que perdeu seu filho mais novo. Agora pergunta pro pai, que perdeu a rainha, que perdeu o filho mais novo, se ele não tá preocupado com o filho. Pergunta pro pai. Se ele não está preocupado com o filho, o que vai acontecer com o filho dele? Sabe por que eu digo isso? Você que é pequeno, você que me assiste, nosso público infantil é grande, o seu herói sempre vai ser seu pai. Deixa eu trazer a Anne Gomes com a gente aqui agora. Cadê a Anne, hein? Anne Gomes ao vivo agora, porque a justiça determinou, né, que a internação, ou seja, do adolescente vai ficar 45 dias, tá? 45 dias cumprindo medidas socioeducativas, tá? Não é definitivo ainda, mas pelo menos 45 dias lá na cidade de Souza. Deixa eu trazer a Anne Gomes, né, pra gente entrar mais nesse assunto aqui. Vai lá. Pois é, Li, a gente segue falando sobre esse caso, agora falando sobre os desdobramentos jurídicos. Eu lembro para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veda, né, a divulgação direta dessas decisões judiciais, policiais envolvendo crianças e adolescentes, mas a gente convidou aqui o Júnior Moura, que é presidente da Comissão de Justiça Criminal da OAB Paraíba, para nos explicar o que pode acontecer em casos dessa natureza. Quando uma criança, adolescente, né, que está inserido no ECA, comete um crime dessa natureza. Júnior, nesse caso, nós já temos apenas a informação de que a criança já está recolhida, né, o adolescente já foi recolhido, e temos um prazo que começa a correr a partir de agora para que seja definida uma sentença definitiva. O que a lei determina nessas situações? Pois não. A lei determina que em até 45 dias seja proferida uma sentença para saber qual vai ser o destino deste adolescente. Quais são as possibilidades? As possibilidades são de internação, que é a medida mais grave, e pelo que nós podemos antever, será o caso concreto, uma medida de internação pela gravidade do ato infracional cometido, certo? Desse período de 45 dias, essa sentença, ela pode ser proferida aplicando essa medida de internação, e essa medida de internação ela pode ser aplicada, ela pode vigorar no máximo no prazo de 3 anos. Após 3 anos, esse menor, ele
provavelmente, se não tiver algum familiar que queira passar a ter a tutela, a guarda desse menor, esse menor ele é colocado numa casa de internação para menores, ou é inserido num programa de adoção, num programa de colocação em família substituta. Existem algumas possibilidades. Lembrando, esse menor ele não pode, embora que tenha, em tese, pelo que se veicula, praticado um ato fracional muito grave, muito severo, esse menor ele não pode ser colocado na rua sem nenhuma proteção. A própria lei, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina que ele tem direito sim à proteção, seja através do Estado diretamente, ou seja através de uma família, da família consanguínea ou uma família substituta. Portanto, para que as pessoas possam entender, temos um prazo de 45 dias para que essa sentença seja definida. Em se decidindo, esse prazo da sentença pode durar 3 anos, mas após esse período, o Estado tem a responsabilidade sobre esse adolescente, e aí são as outras possibilidades. Adoção, que começa com a família ou com outras famílias, ou mesmo a guarda e o acompanhamento desse adolescente até que ele atinja a maioridade. Isso, até que atinja a maioridade, que aí sim ele é responsável por si. Lembrando, essa medida socioeducativa que for aplicada a esse menor em decorrência do ato infracional equiparado a um crime de homicídio, ou o crime de homicídio equiparado a um ato infracional, existe uma possibilidade dela ser esticada, dela ser ainda protraída. É no caso de se feito um estudo psicossocial nesse menor e for constatado nele algum distúrbio ou uma falta, ausência de rigidez mental, esse ato infracional ou a sanção em decorrência do ato infracional pode ser convertida em uma medida de segurança. E aqui a gente vai lembrar do caso daquele Champinha, que houve sim, pela gravidade do crime, houve um estudo psicológico naquele cidadão, e ali percebeu-se através dos técnicos do Estado que ele não tinha condições nenhuma de ser reinserido na cidade, na sociedade, e daí houve a conversão do ato fracional em uma medida de segurança, e hoje ainda se estica essa medida de segurança em decorrência de que pelo que a gente vê, escuta, né, tem a noção, há uma ausência de possibilidade dele ser reinserido na sociedade. Pois é, então é um caso muito complexo, e lembro para vocês que a gente fala aqui de uma maneira em geral, a gente não está tratando especificamente sobre o caso desse adolescente, porque é vedada essa veiculação, mas a gente segue acompanhando, e o que determina a lei é exatamente isso. Em resumo, 45 dias para sair a sentença, ele pode ficar cumprindo essa medida por até 3 anos, que pode ser transformada numa medida de segurança, que aí vai durar um tempo indeterminado. Mas são muitas as situações, as decisões jurídicas que podem acontecer daqui para frente. É uma situação, e aí deixar o registro, é uma situação triste. É uma situação que a gente não pode entender que estão tratando com um monstro. É um adolescente que praticou um ato muito grave e vai responder por isso, vai pagar por isso, certo? Agora é uma questão muito mais social, que aí o Estado ele tem que ficar atento e acompanhando tudo isso de muito perto. E a gente segue trazendo todos os desdobramentos para você aí de casa. Volto contigo, Erli. Eita, meu Senhor Jesus, que Deus conforte o coração dos familiares, coloque essa mãezinha num bom lugar, que Deus acolha esse anjinho de 7 anos, tá? E que Deus restabeleça a saúde desse pai, para que ele tenha forças, porque eu tenho certeza, se você perguntar a esse pai agora, se ele perdoa essa criança, o outro filho dele que ficou em vida, eu não tenho nenhuma dúvida, porque pai é pai. Tá? Eu tenho certeza que esse pai hoje, mesmo acamado no hospital lá, ele deve perguntar direto pelo outro filho, pelo filho que está em vida. Errou, mas ele vai perguntar porque pai é pai. Então que você acompanhe, que você dê valor ao seu pai. Esse pai, eu tenho certeza que mesmo acamado, com risco de ficar paraplégico, tetraplégico, a cabeça dele não sai do filho, tá? Estou aqui para defender a atitude de filho, mas que isso aí talvez seja um resultado, né, negativo das redes sociais, resultado negativo do mundo cibernético, do mundo de fantasia da internet, que a gente, em cima dessa tragédia, dessa barbaridade aqui, a gente busque para dentro de casa. Quantos lares estão me vendo agora? Opa, meu filho está nesse caminho aqui, está nesse rumo também, vou resgatar ele de volta para mim, tá? O homem foi assassinado.